Nano Empreendedor FM, episódio 8. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, o lugar onde você tira a ideia do papel. Eu sou o Martin Messier e empreendo desde 2000. Eu sou o Nathaniel Neto e empreendo desde 2003. No episódio anterior, falamos sobre a disciplina fundamental dos negócios, o planejamento. Hoje, vamos falar sobre a única coisa que você precisa para ter no seu negócio. E no final, preparamos uma bomba para você, algo inédito no Nano Empreendedor FM. Ouça até o final para saber o que é. Mas antes, Martin vai falar um pouquinho pra gente sobre o dia em que ele desmaiou numa sauna. Isso tá me parecendo até cena de novela, cara. Tentaram te matar ou realmente foi natural? Não, cara, eu acho que eu tentei me matar, né? Não, foi uma loucura. Eu tava no meio de um jejum de 10 dias, só bebendo água. Eu tive essa ideia genial de ir pra sauna, morava num prédio na época e tava num período frio lá no Canadá. Então, Uau. Eu pensei, cara, eu tô com muito frio, acho que eu vou fazer uma sauna agora. E aí eu subi pra sauna, próximo da piscina, e a genialidade não para nesse ponto. Eu decidi fazer uma meditação dentro da sauna. Que ótimo! Ótima ideia! Super confortável, super à vontade, no calorzinho. Aí eu comecei a fazer a meditação. E aí eu tô meditando e de repente eu entro num túnel de luz. Você já estava encontrando o caminho, meu filho. Isso é verdade. Então, nesse momento, e eu tô pensando nisso em retrospectiva, eu já tinha desmaiado aí dentro, mas alguma força veio, me arrancou, eu abri a porta da sauna, eu pisei fora. No momento em que eu pisei fora da sauna, eu desmaiei. Uau! E aí, quando eu acordei do desmaio, eu tava com uma baita dor de cabeça, né? Eu me dei conta que eu tinha batido a cabeça na parede e tudo mais, e eu tava completamente zureta, né, dessa experiência. Então, crianças, não tentem isso em casa. Por favor, gente, por favor. Vamos pro assunto do dia. É hora do assunto do dia! O nosso assunto do dia é a única coisa que você precisa para ter um negócio. E existem muitos mitos sobre o que precisa. Nathaniel, quais são alguns desses mitos? Pois é, Martin, tem alguns mitos aí, algumas coisas que as pessoas imaginam que na verdade pode ser que não. Mas vamos lá, precisa de um cartão de visita? Não. Precisa de ponto de venda? Não. Sócio? Também não. Uma equipe de profissionais? Não. Precisa de site ou e-mail, talvez? Não. A verdade é que tudo isso são importantes, mas não é a coisa mais importante. Não é a única coisa que você precisa, porque quando você tem tudo isso, você tem um bocado de artifício, mas você não tem um negócio. Perfeito. De que é preciso para ter um negócio? Um cliente apenas. Só. É isso que caracteriza o que é um negócio. Inclusive, é a definição clássica de Peter Drucker, que é o guru da gestão. Ele fala, a função de um negócio é criar e manter um cliente. Só. Para deixar um pouco mais claro para vocês, o que a gente quer dizer com isso? Não adianta você ter toda uma empresa bem estruturada, com uma equipe excelente, com um ponto de venda, na melhor avenida da cidade, com todos os outdoors preenchidos com as suas informações, se você não tem o seu cliente. Exato. E, inclusive, essa é uma desculpa que muitos empreendedores ou pessoas que querem ser empreendedores utilizam para sempre deixar para depois esse momento fundamental, que é conseguir o primeiro cliente. Não, é porque eu não tenho o meu cartão de visita ainda. Eu vou passar tempo agora construindo o site. Se você tiver um cliente, você não precisa de nada disso. E aí você perde toda a sua energia num foco que não é necessário. E aí, você fazendo as suas perguntas poderosas, como nós ensinamos no episódio anterior, sobre planejamento, é bem claro. Quem é esse cliente? Onde ele está? De onde ele vai vir? Como é que você vai entrar em contato com ele? Exatamente, porque você precisa saber exatamente. Tem uma pergunta muito clássica que eu gosto de fazer, Martão, é o seguinte. Existe demanda para o teu mercado? Bom, eu tenho uma empresa e eu quero atender um determinado cliente para um determinado serviço. Lindo. Tá, agora existe mercado dentro da sua demanda? Porque pode existir uma demanda, pode existir uma procura por algo, porém pode não haver dinheiro nessa procura.
Todo mundo quer, mas ninguém está disposto a pagar. Ninguém está disposto a pagar, não tem a quantidade suficiente. Como exemplo, Martin, que eu quero citar essa questão do mercado dentro da demanda, se eu pegasse o McDonald's, uma ideia, criar um Eco McDonald's. Tipo uma hamburgueria ecológica. Totalmente, né? Onde a carne seria de soja, a saladinha normal, o queijo com todas as suas vantagens, por aí vai. Existe um mercado para isso? Ou existe demanda, né? Essa aqui é a primeira pergunta que você tem que fazer. Existe demanda? Ah, vai ter um público que tem interesse de comprar. Mas tá, qual é o tamanho desse público? Ele vai sustentar a minha empresa, o meu Eco McDonald's? Sim. Aí que você tem que analisar se isso é verdade ou se é mentira. Exatamente. E em vez de ir atrás de começar a procurar o ponto para montar seu Eco McDonald's, em vez de começar a fazer cartão de visita, você precisa começar a ir atrás dos clientes. Do momento inicial no qual você tem a ideia, você precisa fechar a sua primeira venda. Porque venda é que é o elemento central, né, Nathaniel? E isso é engraçado porque eu percebo muito, Martin, alguns até me ligam questionando: Nathaniel, pô, eu tô com dificuldade de conseguir cliente, como é que eu faço? Falei, cara, engraçado, você fez a empresa primeiro, depois veio o cliente? E isso é muito claro, você pensa em toda a empresa vai ser rosa, vai ser azul, vai ter uma entrada assim, assado, e você não pensou no principal. O que o teu cliente quer? Onde é que ele tá? Onde é que eu vou captar esse cara? Na verdade tá pensando muito mais no imóvel do que no cliente, no caso. E que isso é fundamental nessa etapa. E uma coisa que é interessante do que Nathaniel está frisando aqui é que o foco precisa estar nas vendas. E observem que ele falou nas vendas e não no faturamento. Porque a venda, ela pressupõe justamente o relacionamento com o cliente. O faturamento já é consequência da venda. Perfeitamente. Eu costumo até dizer, é a mola motriz de um funcionamento da empresa. Você pode estar com a tua empresa toda redonda, funcionando, estratégia, processo, procedimento, com tudo funcionando, equipe perfeita. Mas se você não tiver o principal, que é as vendas em funcionamento, fazendo a empresa realmente girar internamente, gente, a empresa simplesmente vai falir, vai fechar. Agora, ao contrário, se você tiver uma venda perfeita, funcionando de uma forma espetacular, e a tua empresa é desestruturada, ela não tem a equipe necessária, de alguma forma ainda não tem outro processo, ou seja, ela não está 100%, ela está no meio deste caminho, eu te garanto que a tua empresa vai ter uma durabilidade um pouco maior. Ela pode estar até fadada a um dia fechar, mas você tendo a venda em funcionamento, em perfeitas condições, você vai ver como a sua empresa ela vai ter uma durabilidade e, de certa forma, vai fazer a sua empresa girar, funcionar. A equipe vai estar trabalhando, os processos vão estar acontecendo e você vai aperfeiçoando esse processo. A tua empresa ela não é um produto final fechado. Ele vai estar sempre evoluindo, sempre crescendo. E a nossa experiência, pelo menos a minha, conversando com empreendedores, pessoas que me procuram, que estão interessados em montar um negócio, é que a maioria das pessoas que querem empreender não conseguem vender para salvar a sua vida. Né? É a sua experiência também? Eu vejo muito também isso. Isso, inclusive, é o nosso próximo capítulo, né, Martin? Às vezes a sociedade pode ajudar muito. Né? É um dos próximos, vai depender. Se você tiver um sócio que é sólido em vendas, aí tem um respaldo muito maior dentro da empresa. E ainda se você não quer ter um sócio na sua empresa, vamos dizer, você precisa ter pessoas gabaritadas e capacitadas para isso. Né? A minha função é mais estratégica, eu preciso contratar pessoas boas e competentes realmente na parte de vendas. Isso, gente, eu acho que é a prioridade menos 1, não é nem a prioridade 1, ela é antes do 1. Para vocês terem uma ideia da tamanha importância disso. Você tem que ter a capacidade de vender, porque essa é que vai permitir que você faça o seu negócio acontecer. O resto é fácil, o resto é simples. Mas apenas você que está tocando o negócio tem a capacidade de vender, promover o seu negócio e criar relacionamentos, pelo menos os relacionamentos embrionários com os seus clientes. Então, isso é o elemento fundamental. Se você tiver um cliente, você tem um negócio. Se você tiver todo o resto, mas não tiver cliente, você não tem nada. E uma coisa que vai ser fundamental para você compreender, e inclusive Nathaniel e eu estamos preparando um programa para você só sobre esse assunto, para você dominar isso, é que vender como empreendedor é algo que é diferente de vender se você for um vendedor. Por exemplo, se você for um vendedor de carro, o processo da venda é diferente de quando você é um vendedor de empresa, quando você está montando a sua primeira empresa. Então, se parece, é semelhante, mas não é igual.
E aí a gente vai falar em breve, a gente vai anunciar para você como você consegue dominar essa disciplina, que é a que Nathaniel e eu fomos forçados a aprender, fomos forçados a dominar para conseguir chegar onde a gente chegou. São mais de 10 anos de experiência nesse sentido, né, Martão? Em conjunto, a gente, eu acho, já fez bodas de prata, né? Juntos, com certeza. E se você pensar, é exatamente isso que o Martão está pensando. Imagine você, que é o gerente de vendas de uma loja de carro, e aí você, se eu sou o cara que mais vendo aqui, eu sou o bambambam da situação, eu vou abrir uma concessionária para mim. Exatamente. E aí, Martão, eu já estou garantido, eu já tenho minha cartela de cliente, eu já sei como é que funciona tudo isso. Qual é a tua percepção com relação a isso? Olha, é um bom começo, mas você gerenciar um negócio é muito diferente do que você executar uma tarefa no negócio. São duas habilidades que são complementares, porém são bem distintas, e é muito importante. Ter muito empreendedor que quebra a cara porque acha que porque ele consegue executar uma determinada função ou uma determinada tarefa, ele consegue montar um negócio que executa essa função e executa essa tarefa. E aí, nem sempre você que é operacional, que já tem uma vida operacional, vai abrir uma empresa e achar que a empresa num todo ela é operacional. Ela vai exigir outras especificidades, outras especialidades, a parte de logística, a parte estratégica. E aí, não te estimulando de forma alguma, você tem que se trabalhar para adquirir essas experiências, essas especialidades, ou chamar pessoas para poder fazer parte da sua equipe para complementar os seus gaps, as suas falhas, aquilo que você ainda não é bom, que vai evoluir no decorrer do tempo. Às vezes é melhor sim você ter um sócio-chefe, entre aspas, vamos dizer assim, se você é uma pessoa mais operacional, mas ter realmente uma lucratividade que vocês estão desejando para a sua empresa, na sua ideia, do seu conceito de negócio. Exatamente. Então lembre disso. Negócio empreendedor é igual a venda, é igual a cliente. Consiga o seu primeiro cliente. Dica do dia. Bom, e hoje a dica do dia é sobre o programa Evernote. É um programa free, muito fácil, prático de ser utilizado, onde você pode criar cadernos com as suas devidas anotações. No meu caso, eu uso muito facilmente, não só para os treinamentos que eu faço, mas para observações que eu queira fazer, para compartilhamento de informações para dentro da minha equipe, da empresa. Por exemplo, eu crio um caderno clientes. Nesse caderno cliente eu boto as informações referentes a determinado projeto, a determinada conversa que eu tive, e todos que fazem parte da minha equipe eu compartilho esse caderno ou simplesmente somente a anotação para a minha equipe. Então é um programa muito fácil de ser utilizado, ele é totalmente online, você pode usar pelo celular. Às vezes você está na rua, teve um insight, uma ideia, olhou uma imagem legal, um vídeo legal, você compartilha automaticamente no Evernote pelo seu celular e ele guarda para você essas informações para ser visto tanto em celular quanto no desktop, no seu computador. É um dos elementos centrais quando você é empreendedor, é o volume de ideias que você gera. E o Evernote é um lugar fantástico porque os aplicativos de celular, tanto para a plataforma iOS como para a plataforma Android, são exímios. Então, você teve a ideia, abre o Evernote, inclusive da sua tela inicial, abre o Evernote, anota a sua ideia, fecha ele imediatamente, ela é sincronizada, então você tem backup constante das suas ideias, das suas anotações, e aí você pode voltar para o seu dia a dia tranquilo, sabendo que a anotação já está guardada. E é um backup online para vocês, está na nuvem. Então, no caso da minha empresa, eu tenho um manual do processo, do procedimento, que está na nuvem. Ou seja, está dentro do Evernote. Lá tem um caderno que se chama Manual de Processo, do Manual de Procedimento da empresa. Qualquer pessoa pode simplesmente clicar nesse caderno e visualizar tudo que é referente a esse tipo de conteúdo. E isso é um exemplo, gente. Você pode criar vários tipos de situações para a realidade específica, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de vocês. Chegou a hora da nossa grande surpresa. É um presente do Papai Noel adiantado. É agora! Vamos sortear 3 sessões de coach empreendedor gratuitas para os nossos ouvintes. Se você quer montar um negócio, mas está com dificuldade para tirar a ideia do papel, essa sessão é para você. Durante a sessão, vamos ajudar você a superar o obstáculo principal que está impedindo você de começar o seu empreendimento. Para participar, é simples. Clique no link que está na página do episódio ou visite nanoempreendedor.com.br
nanoempreendedor.com.br/sorteio. nanoempreendedor.com.br/sorteio. Preencha o formulário de participação e você estará inscrito instantaneamente no sorteio. E é tudo por hoje. No próximo episódio, vamos falar sobre sociedade. É legal ter sócio ou é melhor tocar o negócio sozinho? E Martin vai contar pra gente sobre o dia em que ele apostou numa corrida de moto com 2 mulheres em Hanoi, no Vietnã. Então visite imediatamente a página do episódio ou nanoempreendedor.com.br/sorteio e faça a sua inscrição para o sorteio para iniciar o seu negócio o mais breve possível. E por favor, recomende a gente para os seus amigos e colegas de trabalho que estão precisando ouvir esse nosso áudio de hoje. Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio. Te vira e Nano Empreendedor na veia.